Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Paulo Lima e você está no canal A Arte de Viver. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos a respeito do ciclo PDCA. Você já vem acompanhando o último vídeo, ele foi um vídeo muito longo, de um pouco mais de 1 hora. Esse aqui, a tendência é que ele seja um pouco menor, até para facilitar aqueles que estão buscando aqui. Lá nós falamos basicamente sobre o início, né, o planejamento, como que nós conseguimos realizar o planejamento de uma maneira bastante objetiva e bastante prática. E se nós, aqui vai um alerta para vocês, e não só na vida pessoal, mas as empresas também passam por isso muitas vezes, por uma pequena ilusão, vamos chamar assim, que é a ilusão do planejamento realizado. Toda vez que eu escrevo metas, eu trago para dentro de mim a sensação de que eu já realizei uma parte importante desse processo e não preciso mais me preocupar tanto, porque uma vez que eu tenho metas, agora basta eu seguir adiante e que tudo vai acontecer na forma como eu imaginei. Mas tem como se fosse uma pegadinha ou uma ilusão criada de tal maneira que muitas pessoas e muitas empresas, elas têm aquilo que a gente chama de iniciativa, mas não tem a segunda parte, que é a acabativa. É uma expressão não muito usual, mas que reflete muito bem aquilo que eu preciso passar para vocês nesse momento, dar esse conhecimento para vocês. Quando a gente estabelece um plano de metas, você vai lá e executa um plano de metas. Esse plano de metas, ele tende efetivamente a cumprir para o nosso ego uma parte importante. Ele já fica satisfeito que ele já conseguiu cumprir o plano de metas. Mas não é simples assim. Então vamos avançar um pouquinho mais para que a gente possa colocar esses eventos corretamente na prática. Aqui nós temos uma figura que ela representa, e eu vou insistir nisso, o modelo de pensamento que a gente precisa ter nesse fechamento de construção de metas. Aqui do lado esquerdo, vocês podem observar que eu tenho o meu pensamento hoje, e aí o pensamento é relacionado a tudo aquilo que eu não consegui executar, tudo aquilo que eu não consegui fazer na minha vida. Eu volto à questão do pensamento porque é ele o principal fundamento para que as coisas aconteçam quando nós trabalhamos aí o estabelecimento de um plano de ação, ou metas, ou promessas de ano novo, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, ou promessas de ano novo, e a partir da elaboração dessas metas a gente esquece e deixa elas de lado. Aqui você tem um pensamento destrutivo estabelecido, que é o pensamento vigente, é o pensamento do momento atual, que é um pensamento complexo, né, que todo nevoado, que nos trouxe até esse momento presente. É preciso que haja uma mudança efetivamente a respeito desse processo de pensar, para que eu tenha um resultado amanhã, que na verdade vai ser o nosso eterno agora, mais feliz, mais nutritivo, mais conectado à realidade. Mude o seu pensamento. Traga um pensamento mais positivo, um pensamento mais concentrado na capacidade de realizar, na formatação de realizações que você tem. O que acontece? Você já deve ter passado por isso, eu particularmente já passei também. O que acontece com as nossas promessas de ano novo, muitas vezes? Você, na passagem do ano, faz lá uma listinha de todos os seus desejos, de tudo aquilo que você quer, e quando o ano começa, aquela listinha vai para uma carteira, vai para o caderno, vai para algum lugar e fica lá, e passa o tempo e a gente acaba não cumprindo nenhuma daqueles desejos que nós colocamos tão fortemente na passagem do ano. E aí as promessas vão se arrastando, no exemplo aqui de 2018 para 2019, de 2019 para 2020, e tem um agora vai. Será que vai mesmo? Se eu não concentrar através de um processo consistente de execução dessas minhas metas ou desses desejos, eles não vão passar de sonhos. Lembra que quando a gente estabeleceu a questão de objetivos lá atrás, nós falamos que
metas nada mais são do que sonhos com prazo determinado. Se eu definir as minhas metas conforme os princípios estabelecidos, tanto no 5W2H quanto no método SMART, tendo metas que são mensuráveis, metas específicas, metas que estabelecem uma relação direta de ser possível estabelecer um padrão de acompanhamento, eu preciso entrar agora no processo da execução. A execução, que é o do, é tão ou mais importante até do que o próprio planejamento. Porque se eu só planejo e não executo aquelas ações que eu estou me propondo a realizá-las, eu vou certamente perder grandes oportunidades na minha vida. Aqui, só um exemplo que eu achei bacaninha, eu recebi isso já há algum tempo, e demonstra basicamente os obstáculos que você vai encontrar no seu caminhar, na sua jornada, no desenvolvimento da aplicação das suas metas. Aqui embaixo tem você, tá? E aqui você tem todo tipo de situação que pode lhe prejudicar. Então, os pseudo-amigos, os pessimistas, alguns familiares, um sentimento de culpa muito forte, porque se você tem uma condição de crenças limitantes estabelecidas, você precisa subjugá-las, você precisa ultrapassá-las, e você começa a realizar as suas metas, os obstáculos eles vão surgir nas mais variadas formas. E se você não estiver efetivamente decidida a seguir o seu caminho, certamente esses obstáculos vão fazer com que você desista no meio da sua jornada, no meio do seu caminho. Então nós temos os pseudo-amigos, alguns familiares, os pessimistas, a sociedade como um todo, a culpa estabelecida e lá embaixo o medo. Culpa e medo, eles são eventos reais, eles tornam-se reais, na verdade, mas eles estão no campo da abstração, eles estão no campo do psicológico, eles estão no campo das crenças limitantes. Quais são as crenças limitantes que ainda permeiam a sua vida? Se existe alguma crença de incapacidade, de não aceitação, de rejeição, de impossibilidade de seguir adiante, eu recomendo que você faça uma reflexão profunda a respeito disso, porque é seu direito ser feliz, é seu direito seguir adiante e realizar tudo aquilo que você deseja. É seu direito, clara e abertamente, que você tenha tudo aquilo que você deseja ter. Para isso, é importante que você, ao estabelecer as suas metas, tenha claro que nem todas as pessoas e nem todos aqueles que convivem com você em seu meio vão contribuir para que você consiga realizar essas metas. É fundamental que você entenda isso. Não significa que você deve rejeitar estas pessoas, não é isso, não é essa a proposta, mas estar atento, estar atenta para que no momento em que essas dificuldades surgirem, você tenha a clareza necessária para que você consiga continuar a tua jornada e que você suplante todos os obstáculos que surgirem no seu caminho. As metas, elas vão fazer com que você renove o seu estado de ser. Elas vão dar capacidade, um direcionamento, um norte para você. Mas você só vai saber o nível de dificuldade que você terá quando você iniciar este processo e colocá-lo verdadeiramente em prática. Aqui nós vamos entrar bem rapidamente naquilo que é o padrão estabelecido pelo PDCA. O do é do inglês executar. É simples assim. Realizar, executar cada uma das atividades. Lá já falamos no vídeo anterior a respeito do treinamento. Se você desenvolveu uma meta pessoal que você não tem ainda a formação necessária para cumpri-la, é preciso que você se prepare para isso. Eu usei o exemplo de uma viagem ao exterior, ou falar um idioma, inglês, espanhol, quer dizer, não importa a língua que você
queira desenvolver. Se você não tem o domínio sobre a língua, você precisa naturalmente se matricular em uma instituição que lhe prepare, que lhe dê a condição de você realizar isto. Depois, entra em ação, execute cada etapa conforme você definiu no 5W2H. Quem vai fazer, quando vai fazer, quanto vai custar e assim sucessivamente. E no mesmo caminho, você precisa obrigatoriamente coletar os dados. Na medida em que você for realizando as suas atividades, você vai coletando informações para, neste momento, antes do check, já começar a identificar se aquilo que você está fazendo está trazendo o resultado que você tanto almejou quando você fez a descrição das suas metas. Da mesma forma, o Du traz aqui alguns conceitos de execução bem, como o Deming nos traz, bem pontuais, que facilitam o processo. É preciso que você tenha envolvimento diretamente, comprometimento com aquilo que você se propôs a realizar. Não aceite a dificuldade como um limite, não aceite os nãos que vão aparecer na sua vida como limite. Envolva-se na ação efetiva da execução da sua atividade. Não espere que os outros cumpram para você. Já falei, a respeito do comprometimento. E se comprometa efetivamente com aquilo que você vai realizar. Todos os dias você precisa olhar para a sua meta, identificar qual etapa em que você está, que estágio que você já avançou, que estágio que você ainda não avançou, para que você consiga se preparar. Já falamos sobre o treinamento e entre em ação, entre executando. Este processo, colete os dados e aqui eu só reforço que é um dos aspectos de maior dificuldade das grandes organizações, das grandes empresas, e também é de grande dificuldade pessoal, porque nós criamos uma ilusão, muitas vezes, quando a gente faz a descrição de uma meta e nós temos a impressão de que já está tudo resolvido. Não está. Não está resolvido. É preciso ter uma dedicação constante, é preciso ter uma atividade diária, é preciso ter a checagem, a coleta de dados a todo momento para saber se você está avançando em teu processo. Eu vou já avançar para o próximo estágio de vídeo, que é a respeito do check. Então, nós já vamos cobrir 2 etapas e no último nós viremos com o action e a atividade prática com as planilhas para que você possa verificar. O check, ele verifique e compare. Você tem as metas estabelecidas e os resultados que você espera atingir sobre aquelas metas. Quando você descreve um plano de ação, uma meta, um desejo, algo que você quer, você tem na mente um resultado final que você quer receber. Resultado final não cabe, mas enfim, você tem o resultado que você quer ter em relação àquela meta instituída. Esse processo ele é muito bonito por quê? Porque no momento em que as metas vão sendo executadas, eu tenho a oportunidade de rever o meu ciclo e fazer as modificações necessárias. Eu não preciso esperar tudo isso. No ponto de vista empresarial, aqui é uma fase gerencial. As metas estão acontecendo, estão sendo implementadas, a equipe treinada está executando tudo. Aquele que é responsável pela atividade em si, ele tem que fazer um acompanhamento, então é uma fase geral. Da mesma forma, na vida pessoal, é gerencial. Você vai ter que ficar gerenciando para seu benefício os resultados que você está atingindo. Você verifica a execução diariamente, coleta os aprendizados, porque tudo tem aprendizado, aqui é fundamental, tudo tem aprendizado. Você, no momento em que está realizando uma atividade, você tem um aprendizado que está acontecendo que ele pode ser perpetuado. Aqui eu analiso qual é a eficácia das ações frente aos objetivos principais. Qual o grau de desvio das ações estipuladas inicialmente? Eu estipulei uma determinada ação, uma meta, uma tarefa, e no meio do caminho eu percebi que aquela meta, que aquela ação não estava de acordo com o encaminhamento dela, não estava de acordo com o resultado que eu estava esperando. Aqui eu já tenho a oportunidade de iniciar um processo nesse ciclo de melhoria contínua,
de fazer alterações com aquilo que eu realmente identifiquei. Quando eu faço o planejamento, eu posso prever algumas dificuldades ou problemas. Tudo aquilo que eu detectei quando eu fiz o planejamento da meta, eles foram superados ou eles estão impedindo a realização dessas metas? Eu observo isso, faço as alterações que eu preciso fazer e avanço com o meu ciclo de melhoria. As ações estão sendo eficazes para estabelecer um novo padrão de comportamento na gestão do processo? Se elas não estiverem sendo eficazes, tanto na vida pessoal quanto na empresarial, eu preciso alterar no meio do caminho mesmo. Já falei isso, a neurolinguística nos diz que o mapa não é o território. Eu posso ter um plano de metas, mas quando eu entro em ação é que eu vou poder observar se aquilo de fato está atendendo à expectativa que eu tinha ou não. Avançando um pouco mais, na verdade nós vamos parar por aqui. Aqui já é o Action na sequência, porque depois o Action eu já vou entrar com as planilhas. Hoje eu queria só que você tivesse essa referência desse planejamento mais tranquilo. Vamos só retomar, gente. Planejamento, execução e checagem. Parece complicado, mas é simples. No entanto, ele não dispensa a nossa atenção, ele não dispensa a atenção necessária que eu preciso ter em todo esse contexto que eu estou implementando. É preciso que diariamente, na medida em que nós vamos avançando com os nossos processos, com as nossas implementações, eu preciso verificar diariamente tudo aquilo que está acontecendo e analisar se eu preciso fazer algum tipo de alteração. Eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha contribuído na continuidade do seu entendimento. Ele é mais simples, ele é mais curto, e que você de fato tenha desejos de implementar metas, de implementar objetivos pessoais. Eu vou reprisar o que eu já falei no vídeo anterior. Quando eu estabeleci isso como um padrão que deu origem ao livro que eu estou usando como base para esse trabalho, ele me trouxe uma modificação consistente e permanente de vida. Diariamente eu já tenho estabelecido uma série de metas, de pequenas metas, pequenos objetivos, e vou observando, analisando diariamente e fazendo as alterações que eu entendo necessárias para que as coisas aconteçam. Fica na paz e que o Cristo que habita o seu coração possa alimentar a sua alma e possa conectar você às suas verdades e que ele lhe dê sonhos, porque através desses sonhos você consiga realizar as suas metas, para que você consiga colocar prazos e estabeleça um critério de metas muito mais duradouras. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.